Eu recebi esse e-mail aqui do Coronel Soriano, um outro tema que, vamos dizer assim, eu tenho mais autoridade para falar, que é a questão da energia, né? É um artigo escrito pelo Coronel Gélio Fregaquani. Então vamos juntar aqui as duas coisas, a questão, ou algumas coisas, questão estratégica, a questão militar, industrial, nacionalismo, soberania do Brasil, e essa interferência imoral, assintosa de grupos estrangeiros no Brasil, né? E trazendo para cá preocupações, teses que eles não respeitam lá, que eles não cumprem lá. Afinal, nós vimos a guerra da Iugoslávia e outras, e eu estava lá na época vendo como o raciocínio o europeu ainda vive num clima tribal, mas agora querem meter a colher aqui no Brasil, querem atrapalhar o nosso povo. A verdade pura e simples é essa, né? Atrapalhar de que jeito? Uma delas é a usina de Belo Monte, uma usina que é importantíssima, né? Numa região que até hoje exportava principalmente gente e petróleo, né? O Brasil inteiro foi beneficiado da energia, do petróleo que saiu daquela região para atender o sul, o sudeste, Paulo Afonso e coisas assim. Então essa palestra aqui do Márcio Zimmermann, né, em Florianópolis, em 23 de março do ano passado, sobre custo de transmissão de Belo Monte, já começa aí a mostrar algumas das virtudes desta usina, que tem muitas, né? Inclusive para mostrar que ela melhora o padrão de confiabilidade da região Nordeste. O Nordeste, no apagão de ontem ou anteontem, até ridiculamente explicado pelo nosso ministro como um problema de uma cartela, ele não soube se expressar. Na realidade tem uma dependência muito grande do complexo ali das usinas de Paulo Afonso. Nós precisamos reforçar a malha de transmissão em todos aqueles estados, né? E assim viabilizar inclusive o potencial eólico da região, que é gigantesco, mas que precisa de transmissão e de complementação hidráulica até, para quando o vento resolve parar ou mudar de direção, o pessoal não fique no escuro. Então a Belo Monte, aí vem uma segunda virtude dessa usina, viabilizará a geração alternativa na região Nordeste, porque essas usinas, principalmente eólicas, elas não são aquela maravilha que o pessoal gosta de falar. Eu participei de diversos seminários e se as coisas não mudaram de lá para cá, os problemas existem. E uma usina dessas se dá bem quando inserida numa malha, numa carga pesada, como é a europeia, principalmente na Alemanha, na Espanha, cargas concentradas,
Mesmo assim, os espanhóis, num dos congressos que eu participei, reclamaram muito das usinas eólicas, e elas são feias. Se alguém duvida, vá de ônibus de Madrid a Barcelona e preste atenção nos lugares em que elas estão. Então, mas o lobby industrial não quer saber disso. Eles querem que a gente compre o que eles produzem, porque assim também viabilizamos o desenvolvimento deles, né? Hidrelétrica nós podemos fazer no Brasil. Nós temos aqui condições, com empresas brasileiras ou até estrangeiras instaladas aqui, de fazer usinas hidrelétricas de qualquer porte, em qualquer condição. No entanto, se falarmos em usinas termoelétricas, aí o buraco é mais embaixo. E as eólicas de grande porte tem tecnologia assinada, dominada, controlada por multinacionais, e acabamos importando mais do que devíamos se optarmos por essa solução numa região que tem potencial, mas num país que precisa pensar bem, porque o nosso povo não é tão rico quanto o alemão ou o espanhol, sei lá, se é que eles são ricos, o alemão com certeza, e não está em condições de estar pagando mais do que devia. Quer dizer, nós temos que ter cuidado com as opções. Agora, esse enfoque colocado pelo coronel Gélio Fragapane, ele faz muito sentido, né? Nós sabemos, a gente percebe, não é mistério, que grupos estrangeiros, ONGs, etc., patrocinam militantes aqui dentro do Brasil, ONGs brasileiras, para atrapalhar o nosso desenvolvimento. Inclusive, provavelmente viabilizando espaços na televisão, coisas assim, onde a gente vê entrevistas de arrepiar, né? Porque com uma tranquilidade absurda, eles acabam dizendo coisas insensatas. Então, o Brasil agora retomou o desenvolvimento, felizmente. O que nós vamos fazer com os dólares que nós estamos acumulando? Comprar títulos do Tesouro Americano? Financiar empresas lá fora, ou desenvolver a nossa infraestrutura? Quer dizer, o que nós temos que agora aproveitar é para consolidar o Brasil. As usinas do Rio Madeira, Belo Monte, o sistema de transmissão, né? Tudo isso é extremamente importante para que nós tenhamos uma capacidade, uma autonomia, um desenvolvimento saudável, né? E uma infraestrutura que viabilize atividades econômicas aqui dentro. E por que nós precisamos disso? Porque nós temos ainda milhões de brasileiros desesperados atrás de um emprego, de uma oportunidade de ter uma vida mais ou menos digna, né? Dependendo do emprego que conseguir. Então, está na hora, gente, de nós sermos mais brasileiros, né? E termos mais cuidado com aquilo que
onguistas, xiitas, malucos, lobistas, de todo tipo falam, né? Por quê? Nós vimos que o que aconteceu no Nordeste, né, não foi brincadeira, né? E é uma consequência direta da dependência de uma fonte de energia que precisa ter alternativas. Gozado, já não dão mais destaque aqui nesse portal a um evento técnico extremamente grave como esse do apagão no Nordeste, né? E, no entanto, né, é um assunto sério que tinha que permanecer como destaque na mídia durante muito tempo, que afinal de contas os riscos são grandes e assustadores. Ontem ainda vendo uma reportagem sobre Aratu, né, era assustador ver a fumaça e tudo o que acontecia ali. E isso é a realidade, quer dizer, nós não podemos simplesmente achar que desligar a energia elétrica, deixar no escuro instalações industriais, seja algo simples. A verdade é que, como é o caso aqui da fábrica de fertilizantes, refinaria e outras coisas, nós podemos ter, vamos dizer assim, consequências gravíssimas quando falta energia elétrica. Então a usina de Belo Monte, ela tem a vantagem de melhorar a confiabilidade numa região que precisa de usinas, que precisa de energia elétrica, né? E essa é a usina da vez naquela região. E tomara que o bom senso domine o nosso povo e que venha entender, a partir até do apagão que tivemos naquela região, a necessidade de melhorar sob todos os aspectos o atendimento ao Nordeste. A gente quer que o Nordeste cresça, a gente fica satisfeito de saber que diversas empresas, a refinaria, a Petrobras, todo mundo investindo naquela região, mas para que essa região de fato tenha confiabilidade e viabilize indústrias, ela precisa de energia elétrica. Isso significa ter uma boa malha de transmissão, distribuição, ter diversas fontes de energia e não ficar dependendo simplesmente, né, de uma usina lá embaixo, de uma coleção de usinas muito ao sul, que já há tempo passaram do limite da capacidade de atendimento.